Você vai ver agora cenas fortes de mulheres vítimas da violência doméstica. Eu conheci essas histórias que fazem parte de uma triste estatística, mas só com um depoimento corajoso dessas mulheres é que muitas outras um dia deixarão de apanhar caladas. Este homem está cometendo um crime. 1, 2, são 5 chutes contra a mulher dentro do carro, safanões, e outros 2 chutes na cabeça. O diálogo deste outro casal também já se esgotou. Ele parte para a agressão. O chute é forte. Ela tenta se segurar. Ele a empurra, agarra pelos cabelos e arrasta a mulher numa cena primitiva. Estes flagrantes estão na internet, mas todos os dias há casos ainda piores que ficam escondidos entre 4 paredes. A única testemunha é a própria vítima. O movimento das mãos ela recuperou aos poucos e agora começa a escrever uma nova história de vida. Mas esta imagem Rosângela não recupera mais. A foto com as filhas foi tirada antes da violência que a ex-vendedora sofreu. Hoje seu rosto e todo o corpo passam por diversas cirurgias, que mesmo assim não apagam as marcas de uma violência sem precedentes. Eu não pensei, eu não esperava mal dele, eu não fiz mal a ele. Eu vivi 21 anos casada e conheci ele quando eu tinha 17 anos. Rosângela está falando do ex-marido que a queimou com gasolina dentro de casa, na frente das filhas. Nisso ele pegou a garrafa e apertou, aí veio aquele jato assim no meu rosto e ele, apertou, ele fez assim, explodiu. A gasolina explodiu, parecia que eu tinha engolido aquele fogo assim, corri pra rua, me enrolei naquela rua de barro, de lixo. Minha filha foi atrás de mim me apagando. Parecia que eu não parava de me queimar mesmo depois que eu me apaguei. Dos 79 mil registros de lesão corporal dolosa em 2009, mesmo ano em que Rosângela foi queimada, as mulheres representaram 63% dos casos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio e indicam que elas são a maioria entre as vítimas de 7 tipos de crime. A estatística mais assustadora: as mulheres também são vítimas em quase 94% das denúncias de ameaça. E o pior é que os registros desse crime, entendido como uma forma de tortura psicológica, não chegam a 30% de toda a violência que acontece dentro de casa. Infelizmente, menos de 30% das mulheres vêm à delegacia registrar. Ainda tem muitas mulheres sendo agredidas, muitas que não vão à delegacia, que demoram muito a ir à delegacia. Muitas não entendem que existe uma violência psicológica, que até os xingamentos são realmente crimes de violência doméstica, e elas vão passando, e isso vai passando o tempo. E a gente sabe que violência gera violência, só vai aumentando a violência e o final disso é o homicídio. Não tem outra escapatória, é isso que acontece. Em mais de 70% dos casos, as mulheres são ameaçadas pelo companheiro. A grande verdade é que não só aqui no Brasil, mas como na maioria dos países, os homens têm a cultura machista de achar que a mulher é um objeto. Uma dor silenciosa. Muitas mulheres demoram a procurar ajuda porque são dependentes financeira e emocionalmente dos maridos, também para tentar proteger os filhos. E até com medo de morrer, elas sofrem caladas. Nós mulheres fomos educadas desde uma cultura muito machista. Então nós aprendemos, historicamente, que o lugar da mulher seria no âmbito da casa, da família, sempre abrindo mão dos seus direitos em favorecimento dos filhos e do bem-estar com esse parceiro. Então essa mulher, ela custa muito a perceber que aquele sonho do casamento ideal, que foi tão contado para nós a partir do conto de fadas, que tanto lemos na infância, que esse conto está se desfacelando. A mudança deste comportamento histórico é um processo longo. Mas há 4 anos e meio em vigor, a Lei Maria da Penha já representou um avanço no número das denúncias de agressão. A sensação de segurança também tem encorajado as mulheres que moram nas comunidades pacificadas do Rio. Eu percebi que com a implantação das unidades de polícia pacificadora,
havia aumentado o número de notificação da violência contra a mulher. A violência estava lá, adormecida, ela só não tinha visibilidade, né? E com a presença da UPP, isso ganha visibilidade. E a gente tem que encorajar esses índices, né? A gente não tem que temer esses índices. As pessoas estão exercendo, em particular as mulheres, o direito cidadão de fazer um registro de ocorrência, de pedir apoio à Polícia Civil e de ver aquele fato investigado e processado. Esta jovem protege o rosto. Com medo de morrer, ela precisou deixar para trás os próprios filhos e morar fora do Rio. Na última agressão que sofreu, chegou a ser amarrada dentro de casa e o ex-marido apontou uma arma para a cabeça dos pais dela. Ele era muito ciumento, ele tinha ciúme da minha família. Tinha às vezes que ele acordava de madrugada já estressado, me xingava todos os nomes. Às vezes que ele me amarrava minhas mãos. Às vezes minha mãe ia lá me buscar porque ele me agredia. Ele mandava minha mãe descer, botava arma na cabeça da minha mãe e no meu pai. A vítima finalmente foi salva pela polícia. Ela só voltou ao Rio para gravar esta entrevista e não sabe o que fazer. Aí eu preferi isso, ir embora para longe, para não poder correr risco de vida. Então eu fico com medo dele fazer alguma coisa contra o meu filho. Só quem é mãe sabe o que a gente sente. Por que as mulheres demoram tanto a procurar ajuda? É a vergonha de que parentes e amigos saibam o que está acontecendo. É o medo de que o agressor se torne ainda mais violento. Mas quando elas encontram um grupo como esse, elas abrem o coração e começam a reagir. Foi um encontro como este que ajudou a resgatar a dignidade de Geralda. Desesperada, ela já não sabia mais como fugir de um marido violento e ameaçador. Aí ele falou assim, você volta pra mim ou eu te dou 40 tiros na cabeça. Ele ficou insistindo, eu falei, você para de me ameaçar. Ele continuou ameaçando. Vítima de humilhações, a comerciante desenvolveu a obesidade, atingiu 130 quilos e se sentia a pior mulher do mundo. Ele convencia eu de que eu era culpada de tudo. Eu achava que era só aquela vida que existia no mundo. Apoiada pelo Centro de Referência no Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, Geralda tomou coragem e botou um fim às agressões. Hoje ela é um exemplo para mulheres agredidas. Voluntária, agora ajuda a resgatar a autoestima de outras vítimas da violência doméstica. Eu não sei como os homens fazem isso, porque todo homem é filho de uma mulher, ele tem uma filha, ele tem uma irmã, ele tem uma avó que é uma mulher. Então deveria ter mais respeito pela mulher, só porque tem mais força, quer bater, quer fazer, quer acontecer. Eu me arrependo assim de não ter antes corrido. E graças a Deus, hoje estou eu e Deus e meus filhos, mas é uma maravilha a minha vida. Em vista do que era, eu nasci de novo. Que o exemplo dela sirva de lição para várias mulheres que hoje sofrem caladas. E com relação aos companheiros agressores dessas mulheres que a gente observou aí na reportagem, o ex-marido de Rosângela, que foi queimada, ele está preso há 2 anos, mas o caso até agora absurdamente não foi julgado. O marido da jovem, que tem medo de mostrar o rosto, está foragido. E o ex-marido de Geralda, voluntária do Centro de Atendimento à Mulher, nunca foi preso.